como e porque sou romancista José de Alencar como e porque sou romancista Rio de Janeiro tipo. De Geluzier e Filhos, Rua de Ouvidor 31.893 como e porque sou romancista José de Alencar como e porque sou romancista Rio de Janeiro tipo. De Geluzier e Filhos, Rua de Ouvidor 31.893 como e porque sou romancista faz 5 parte da coleção de trabalhos inéditos, mais ou menos incompletos, que mais tarde, sob o título geral de Obras Póstumas, hão de vir à luz da publicidade. Todavia, sendo essa publicação muito morosa e difícil, entendi não dever por mais tempo conservar ocultos aos leitores certos trabalhos, que naturalmente satisfazem a curiosidade pública. Assim, antecipo hoje o aparecimento desta autobiografia literária, em que sob a forma de carta, José de Alencar expõe, singela e sinceramente, todas as circunstâncias da sua vida, que, influindo-lhe no espírito, despertaram a sua extraordinária e vigorosa vocação de escritor, e principalmente de romancista. Rio, abril de 93. Mário Alencar 67 e meu amigo, na conversa que tivemos, há dias, exprimiu o desejo de colher acerca da minha peregrinação literária, alguns pormenores dessa parte íntima de nossa existência, que geralmente fica à sombra, no regaço da família, ou na reserva da amizade. Sabendo de seus constantes esforços para enriquecer o ilustrado ótar do dicionário bibliográfico, de copiosas notícias que ele dificilmente obteria a respeito de escritores brasileiros, sem a valiosa coadjuvação de tão erudito glossólogo, pensei que me não devia eximir de satisfazer seu desejo e trazer a minha pequena cota para a amortização desta dívida de nossa ainda infante literatura. Como bem reflexionou há na existência dos escritores factos comuns, do viver cotidiano, que todavia exercem uma influência notável em seu futuro, e imprimem em suas obras o cunho individual. Estes factos jornaleiros, que a própria pessoa muitas vezes passam despercebidos sob a monotonia do presente, formam na biografia do escritor a urdidura da tela, que o mundo somente vê pela face do matiz e dos recamos. Já me lembrei de escrever para meus filhos essa autobiografia literária, onde se acharia a história das criaturinhas enfesadas, de que, por mal de meus pecados, tenho povoado as estantes do Sr. Garnier. Seria esse o livro dos meus livros. Se em alguma hora de pachorra, me dispusesse a refazer a cansada jornada dos 44 anos, já completos, os curiosos de anedotas literárias saberiam, além de muitas outras coisas mínimas, como a inspiração do Guarani, por mim escrito aos 27 anos, caiu na imaginação da criança de 9, ao atravessar as matas e sertões do norte em jornada do Ceará à Bahia. Enquanto não vem ao lume do papel, que para o da imprensa ainda é cedo, essa obra futura, quero em sua intenção fazer o rascunho de um capítulo. Será de aquele, onde se referem as circunstâncias, a que atribuo a predileção de meu espírito pela forma literária do romance 9/2. No ano de 1840 frequentava eu o Colégio de Instrução Elementar, estabelecido à Rua do Lavradio N17, e dirigido pelo Sr. Januário Mateus Ferreira, a cuja memória eu tributo a maior veneração.
depois daquele que é para nós meninos a encarnação de Deus e o nosso humano Criador, foi esse o primeiro homem que me incutiu respeito, em quem acatei o símbolo da autoridade. Quando me recolho da labutação diária com o espírito mais desprendido das preocupações do presente, e sucede-me ao passar pela rua do Lavradio pôr os olhos na tabuleta do colégio que ainda lá está na sacada do N17, mas com diversa designação, transporto-me insensivelmente àquele tempo, em que de fraque e boné, com os livros sobraçados, eu esperava ele na calçada fronteira o toque da sineta que anunciava a abertura das aulas. Toda a minha vida colegial se desenha no espírito com tão vivas cores, que parecem frescas de ontem, e todavia mais de 30 anos já lhes pairaram sobre. Vejo o enxame dos meninos, alvoriçando na loja, que servia de saguão, assisto aos manejos da cabala para a próxima eleição do monitor geral, ouço o tropel do bando que sobe as escadas, e se dispersa no vasto salão onde cada um busca o seu banco numerado. Mas o que sobretudo assoma nessa tela é o vulto grave de Januário Mateus Ferreira, como eu o via passeando diante da classe, com um livro na mão e a cabeça reclinada pelo hábito da reflexão. Usava ele de sapatos rinchadores, nenhum dos alunos do seu colégio ouvia de longe aquele som particular, na volta de um corredor, que não sentisse um involuntário sobressalto. Januário era talvez ríspido e severo em demasia, porém, nenhum professor o excedeu no zelo e entusiasmo com que desempenhava o seu árduo ministério. Identificava-se com o discípulo, transmitia-lhe suas emoções e tinha o dom de criar no coração infantil os mais nobres estímulos, educando o espírito com a emulação escolástica para os grandes certamens da inteligência. Os modestos triunfos, que todos nós obtemos na escola, e que não vêm ainda travados de fel como as mentidas ovações do mundo, essas primícias literárias tão puras, devo-as a ele, a meu respeitável mestre que talvez deixou em meu ânimo o germen dessa fértil ambição de correr 11 após uma luz que nos foge, ilusão que felizmente já dissipou-se. Dividia-se o diretor por todas as classes embora tivesse cada uma seu professor especial, desse modo andava sempre ao corrente do aproveitamento de seus alunos, e trazia os mestres como os discípulos em constante inspeção. Quando, nesse revezamento de lições, que ele de propósito salteava, acontecia achar atrasada alguma classe, demorava-se com ela dias e semanas, até que obtinha adiantal-a e só então a restituía ao respectivo professor. Meado o ano, porém, o melhor dos cuidados do diretor voltava-se para as últimas classes, que ele se esmerava em preparar para os exames. Eram estes dias de gala e de honra para o colégio, visitado por quanto havia na corte de ilustre em política e letras. Pertencia eu à sexta classe, e havia conquistado a frente da mesma, não por superioridade intelectual, sim por mais assídua aplicação e maior desejo de aprender. Januário exultava a cada uma de minhas vitórias, como se fora ele próprio que estivesse no banco dos alunos a disputar-lhes o lugar, em vez de achar-se como professor dirigindo os seus discípulos 12. Rara vez sentava-se o diretor, o mais do tempo levava a andar de um a outro lado da sala em passo moderado. Parecia inteiramente distraído da classe, para a qual nem volvia os olhos, e todavia nada lhe escapava.
O aparente descuido punha em prova a atenção incessante que ele exigia dos alunos, e da qual sobretudo confiava a educação da inteligência. Uma tarde ao findar a aula, houve pelo meio da classe um erro adiante, disse Januário, sem altear a voz, nem tirar os olhos do livro. Não recebendo resposta ao cabo de meio minuto, repetiu a palavra, e assim de seguida mais 6 vezes. Calculando pelo número dos alunos, estava na mente de que só a 7ª vez, depois de chegar ao fim da classe é que me tocava responder como o primeiro na ordem da colocação. Mas um menino dos áltimos lugares tinha saído poucos momentos antes com licença, e escapava-me esta circunstância. Assim, quando sorrindo eu esperava a palavra do professor para dar o quinal, e ao ouvir o 7º adiante, perfilei-me no impulso de responder, um olhar de Januário gelou-me a voz nos lóbios. Compreende, tanto mais quanto o menino ausente voltava a tomar seu lugar. Não me animei 13 a reclamar, porém creio que em minha fisionomia se estampou com a sinceridade e a energia da infância, o confrangimento de minha alma. Meu imediato ímulo, que me foi depois amigo e colega de ano em S. Paulo, era o Aguiarcinho, Dr. Antônio Nunes de Aguiar, filho do distinto general do mesmo nome, bela inteligência e nobre coração ceifados em flor, quando o mundo lhe abria de par em par as suas portas de ouro e pórfiro. Ansioso aguardava ele a ocasião de se desforrar da partida que lhe eu havia ganho, depois de uma luta porfiada todavia não lhe acudiu a resposta de prompto, e passaria a sua vez, se o director não lhe deixasse tempo bastante para maior esforço do que fora dado aos outros e sobretudo a mim afinal ocorreu-lhe a resposta, e eu com o coração transido, cede ao meu vencedor o lugar de honra que tinha conquistado de grau em grau, e conseguira sustentar havia mais de 2 meses. Nos 30 anos vividos desde então, muita vez fui esbulhado do fruto do meu trabalho pela mediocridade agaloada, nunca senti senão o desprezo que merecem tes pirraças da fortuna, despeitada contra aqueles que não a incensam. Naquele momento porém, vendo perdido o prêmio de um estudo assíduo, e mais por surpresa 14 do que por deficiência, saltaram-me as lágrimas que eu traguei silenciosamente, para não abater-me ante a adversidade. Nossa classe trabalhava em uma varanda ao rés do chão, cercada pelo arvoredo do quintal. Quando, pouco antes da Ave Maria, a sineta dava signal da hora de encerrar as aulas, Januário fechava o livro, e com o tom breve do comando ordenava uma espécie de manobra que os alunos executavam com exatidão militar. Por causa da distância da varanda, era quando todo o colégio já estava reunido no grande salão e os meninos em seus assentos numerados, que entrava em passo de marcha a 6ª classe à cuja frente vinha eu, o mais pirralho e enfesadinho da turma em que o geral se avantajava na estatura, fazendo eu assim às vezes de um ponto. A Kenstenschel com que me conservava à frente da classe no meio das alterações que em outras se davam todos os dias, causava sensação no povo colegial, faziam-se apostas de lápis e canetas, e todos os olhos se voltavam para ver se o Caturrinha do Alencar II, era o meu apelido colegial, tinha afinal descido de monitor de classe. O general derrotado a quem a sua ventura reservava a humilhação de assistir à festa de vitória,
jungido ao carro triunfal de seu émulo, não sofria 15 talvez a dor que eu então curti, só com a ideia de entrar no salão, rebaixado de meu título de monitor, e rechaçado para o segundo lugar. Se ao menos se tivesse dado o facto no começo da lição, restava-me a esperança de com algum esforço recuperar o meu posto, mas por cúmulo de infelicidade sobreviera o meu desastre justamente nos últimos momentos, quando a hora estava a findar. Foi no meio dessas reflexões que tocou a sineta, e as suas badaladas ressoaram em minha alma como o dobre de uma campa. Mas Januário, que era acerca de disciplina colegial de uma pontualidade militar, não deu pelo aviso e amiudou as perguntas, percorrendo apressadamente a classe. Poucos minutos depois eu recobrava meu lugar, e erguia-me trêmulo para tomar a cabeça do banco. O júbilo, que expandiu a fisionomia sempre carregada do director, eu próprio não o tive maior, com o abalo que sofri. Ele não se pôde conter e abraçou-me diante da classe. Naturalmente a questão proposta e cuja solução deu-me a vitória, era difícil, e por isso atribuía-me ele um mérito, que não provinha talvez senão da sorte, para não dizer do acaso. Momentos depois entrava eu pelo salão à frente da classe, onde me conservei até o exame 16 terceira mais tarde, quando a razão, como o fruto, despontou sob a flor da juventude. Muitas vezes cogitei sobre esse episódio de infância, que deixara em meu espírito uma vaga dúvida a respeito do caráter de Januário. Então o excessivo rigor que se me tinha afigurado injusto, tomava o seu real aspecto, e me aparecia como o golpe rude, mas necessário que dá têmpera ao aço. Porventura notara o director de minha parte uma confiança que deixava em repouso as minhas faculdades, e da qual proviera o meu descuido. Este episódio escolástico veio aqui por demais, trazido pelo fio das reminiscências. Serve entretanto para mostrar-lhe o aproveitamento que deviam tirar os alunos desse método de ensino. Sabíamos pouco, mas esse pouco, sabíamos bem. Aos 11 anos não conhecia uma só palavra de língua estrangeira, nem aprendera mais do que as chamadas primeiras letras. Muitos meninos, porém, que nessa idade tagarelam em várias línguas, e já babujam nas ciências, não recitam uma página de Frei Francisco de S. Luís, ou uma ode do Padre Caldas, com 17 a correção, nobreza, eloquência e alma que Januário sabia transmitir a seus alunos. Essa prenda que a educação deu-me para tomá-la pouco depois, valeu-me em casa o honroso cargo de ledor, com que me eu desvanecia, como nunca me sucedeu ao depois no magistério ou no parlamento. Era eu quem lia para minha boa mãe não somente as cartas e os jornais, como os volumes de uma diminuta livraria romântica formada ao gosto do tempo. Morávamos então na rua do Conde N55-1. Nessa casa preparou-se a grande revolução parlamentar que entregou ao senhor D. Pedro II o exercício antecipado de suas prerrogativas constitucionais. A propósito desse acontecimento histórico, deixe passar aqui nesta confidência inteiramente literária, uma observação que me acode e, se escapa agora, talvez não volte nunca mais. Uma noite por semana,
entravam misteriosamente em nossa casa os altos personagens filiados ao clube maiorista de que era presidente o conselheiro Antônio Carlos e secretário o senador Alencar. 18 Celebravam-se os serões em um aposento do fundo, fechando-se nessas ocasiões a casa às visitas habituais, a fim de que nem elas nem os curiosos da rua suspeitassem do plano político, vendo iluminada a sala da frente. Enquanto deliberavam os membros do clube, minha boa mãe assistia ao preparo de chocolate com bolinholos, que era costume oferecer aos convidados por volta de 9 horas, e eu, ao lado com impertinências de filho querido, insistia por saber o que ele ia fazer aquele agente. Conforme o humor em que estava, minha boa mãe às vezes divertia-se logrando com historias a minha curiosidade infantil, outras deixava-me falar às paredes e não se distraía de suas ocupações de dona de casa. Até que chegava a hora do chocolate. Vendo partir carregada de tantas gulosinas a bandeja que voltava completamente destroçada, eu que tinha os convidados na conta de cidadãos respeitáveis, preocupados dos mais graves assuntos, indignava-me ante aquela devastação, e dizia com a mais profunda convicção: o que estes homens vêm fazer aqui é regalarem-se de chocolate. Essa, a primeira observação do menino em coisas de política, ainda não desmentiu a experiência 19 do homem. No fundo de todas as evoluções lá está o chocolate, embora sob vários aspectos. Há caracteres íntegros, como o do senador Alencar, apasta-los sinceros de uma ideia e mártires dela. Mas estes são esquecidos na hora do triunfo, quando não servem de vítimas para aplacar as aiares celestes. Suprima este mau trecho que insinuou-se malgrado e contra todas as usanças em uma palestra, se não ao coin feu, em todo o caso aqui neste cantinho da imprensa. Afora os dias de sessão, a sala do fundo era a estação habitual da família. Não havendo visitas de cerimônia, sentava-se minha boa mãe e sua irmã de Florinda com os amigos que apareciam, ao redor de uma mesa redonda de jacarandá, no centro da qual havia um candeeiro. Minha mãe e minha tia se ocupavam com trabalhos de costuras, e as amigas, para não ficarem ociosas, as ajudavam. Dados os primeiros momentos, a conversação passava-se à leitura e era eu chamado ao lugar de honra. Muitas vezes, confesso, essa honra me arrancava bem a contragosto de um sono começado ou de um folguedo querido. Já naquela idade a reputação é um fardo e bem pesado. 20 lia-se até a hora do chá, e tópicos havia tão interessantes que eu era obrigado à repetição. Compensavam esse excesso, as pausas para dar lugar às expansões do auditório, o qual desfazia-se em recriminações contra algum mau personagem, ou acompanhava de seus votos e simpatias o herói perseguido. Uma noite, daquelas em que eu estava mais possuído do livro, lia com expressão uma das páginas mais comoventes da nossa biblioteca. As senhoras, de cabeça baixa, levavam o lenço ao rosto, e poucos momentos depois não poderam conter os soluços que rompiam-lhes o seio. Com a voz afogada pela comoção e a vista empanada pelas lágrimas, eu também cerrando ao peito o livro aberto, disparei em pranto e respondia com palavras de consolo às lamentações de minha mãe e suas amigas. Nesse instante assomava à porta um parente nosso, o Rev. Padre Carlos Peixoto de Alencar,
já assustado com o choro que ouvira ao entrar, vendo-nos a todos naquele estado de aflição, ainda mais perturbou-se. Que aconteceu? Alguma desgraça? Perguntou arrebatadamente. As senhoras, escondendo o rosto no lenço para ocultar do padre Carlos o pranto e evitar os 21 seus remoques, não proferiram palavra. Tomei eu a mim responder: foi o pai de Amanda que morreu. Disse mostrando-lhe o livro aberto. Compreendeu o padre Carlos e soltou uma gargalhada, como ele a sabia dar, verdadeira gargalhada homérica, que mais parecia uma salva de sinos já repicarem do que riso humano. E após esta, outra e outra, que era ele inexgotável, quando ria de abundância de coração, com o dínio ou prazenteiro de que a natureza o dotara. Foi essa leitura contínua e repetida de novelas e romances que primeiro imprimiu em meu espírito a tendência para essa forma literária que é entre todas a de minha predileção. Não me animo a resolver esta questão psicológica, mas creio que ninguém contestará a influência das primeiras impressões. Já vi atribuir o gênio de Mozart e sua precoce revelação à circunstância de ter ele sido acalentado no berço e criado com música. Nosso repertório romântico era pequeno, compunha-se de uma dúzia de obras entre as quais primavam a Amanda e Oscar, Saint Clair das Ilhas, Celestina e outros de que já não me recordo. Esta mesma escassez, e a necessidade de reler 22 uma e muitas vezes o mesmo romance, quiçá contribuiu para mais gravar em meu espírito os moldes dessa estrutura literária, que mais tarde deviam servir aos informes esboços do novel escritor. Mas não tivesse eu herdado de minha santa mãe a imaginação de que o mundo apenas vê as flores, desbotadas embora, e de que eu somente sinto a chama incessante, que essa leitura de novelas mal teria feito de mim um maquênico literário, desses que escrevem presépis em vez de romances. Quarta, ó primeiro broto da semente que minha boa mãe lançara em meu espírito infantil, ignara dos desgostos que preparava a seu filho querido, veio 2 anos depois. Entretanto é preciso que lhe diga. Se a novela foi a minha primeira lição de literatura, não foi ela que me estreou na carreira de escritor. Este título cabe a outra composição, modesta e ligeira, e por isso mesmo mais própria para exercitar um espírito infantil. O dom de produzir a faculdade criadora, se a tenho, foi a charada que a desenvolveu em mim 23 e eu teria prazer em referir-lhe esse episódio psicológico, se não fosse o receio de alongar-me demasiado, fazendo novas excursões fora do assunto que me propus. Foi em 1841. Já então havíamos deixado a casa da Rua do Conde, e morávamos na chácara da Rua de Maruiene 7, de onde também surgiram importantes acontecimentos de nossa história política. E todavia ninguém se lembrou ainda de memorar o nome do senador Alencar, nem mesmo por esse meio e canamico de uma esquina de rua. Não vai nisso mais que um reparo, pois sou avesso a semelhante modo de honrar a memória dos beneméritos, além de que ainda não perdi a esperança de escrever esse nome de minha veneração no frontispício de um livro que lhe sirva de monumento. O seu vulto histórico, não o atingem por certo as calúnias póstumas que sem reflexão foram acolhidas em umas páginas ditas de história constitucional,
mas quantos dentre vós estudam conscienciosamente o passado? Como a Revolução Parlamentar da Maioridade, a Revolução Popular de 1842 também saiu de nossa casa, embora o plano definitivo fosse adotado em casa do senador José Bento à Rua do Conde 39 e 24 nos paroxismos, quando a abortada revolução já não tinha glórias, mas só perigos para os seus adeptos. Foi na chácara do senador Alencar que os perseguidos acharam asilo, em 1842 como em 1848. Entre os nossos hóspedes da primeira revolução, estava o meu excelente amigo Joaquim Sombra, que tomara parte no movimento sedicioso do Sul e Sertões de Pernambuco. Contava ele então os seus 20 e poucos anos, estava na flor da mocidade, cheio de ilusões e entusiasmos. Meus versos arrebentados à força de os esticar, agradavam-lhe ainda assim, porque no fim de contas eram um arremedo de poesia, e porventura levavam um perfume da primavera de alma. Vendo-me ele essa mania de rabiscar, certo dia propôs-me que aproveitasse para uma novela o interessante episódio da sedição, do qual era ele o protagonista. A ideia foi aceita com fervor, e tratamos logo de a pôr em obra. A China era empágio de flores, nome que só por si enchia-me o espírito da fragrância dos campos nativos, sem falar dos encantos com que os descrevia o meu amigo. Esse primeiro rascunho foi-se com os folguedos 25 da infância que o viram nascer. Das minhas primícias literárias nada conservo, lancei-as ao vento, como palhiço que eram da primeira copa. Não acabei o romance do meu amigo Sombra, mas em compensação de não ter-o feito herói de um poema, coube-me, 27 anos depois, a fortuna mais prosaica de nomeá-lo coronel, posto que ele dignamente ocupa e no qual presta relevantes serviços à causa pública. Um ano depois parti para S. Paulo, onde ia estudar os preparatórios que me faltavam para a matrícula no curso jurídico. Vi com a minha bagagem, lá no fundo da canastra, iam uns quadernos escritos em letra miúda e conchegada. Eram o meu tesouro literário. Ali estavam fragmentos de romances, alguns apenas começados, outros já no desfecho, mas ainda sem princípio. De charadas e versos nem lembrança. Estas flores efêmeras das primeiras éguas tinham passado com elas. Rasgara as páginas dos meus canhenhos e atirara os fragmentos no turbilhão das folhas secas das mangueiras, a cuja sombra folgará aquele ano feliz de minha infância 26. Nessa época tinha eu 2 moldes para o romance. Um merencório, cheio de mistérios e pavores, esse, o recebera das novelas que tinha lido. Nele a China começava nas minas de um castelo, amortalhadas pelo baço clarão da lua, ou em alguma capela gótica frouxamente esclarecida pela lâmpada, cuja luz esbatia-se na lousa de uma campa. O outro molde, que me fora inspirado pela narrativa pitoresca do meu amigo Sombra, era risonho, loução, brincado, recendendo graças e perfumes agrestes. A Riachina abria-se em uma campina, marchetada de flores, e regada pelo sussurrante arroio que abordava de recamos cristalinos. Tudo isto porém era esfumilho que mais tarde devia apagar-se. A página acadêmica é para mim, como para os que a viveram, riquíssima de reminiscências,
e nem podia ser de outra forma, pois abrange a melhor monção da existência. Não tomarei dela porém senão o que tem relação com esta carta. Ao chegar a S. Paulo era eu uma criança de 13 anos, cometida aos cuidados de um parente, então estudante do terceiro ano, e que atualmente figura com lustre na política e na magistratura. 27 Algum tempo depois de chegado, instalou-se a nossa República ou Comunhão Acadêmica à Rua de S. Bento, esquina da Rua da Quitanda, em um sobradinho acachapado, cujas lojas do fundo eram ocupadas por quitandeiras. Nossos companheiros foram 2 estudantes do 5º ano, um deles já não é deste mundo, o outro pertence à alta magistratura, de que é ornamento. Naqueles bons tempos da mocidade, deleitava-o a literatura, e era entusiasta do Dr. Joaquim Manuel de Macedo, que pouco havia publicara o seu primeiro e gentil romance A Moreninha. Ainda me recordo das palestras em que o meu companheiro de casa falava com abundâncias de coração em seu amigo e nas festas campestres do Romântico Itaboraí, das quais o jovem escritor era o ídolo ou querido. Nenhum dos ouvintes bebe a esses pormenores com tamanha avidez como eu, para quem eram elas completamente novos. Com a timidez e o acanhamento de meus 13 anos, não me animava a intervir na palestra, escutava à parte, e por isso ainda hoje tenho-as gravadas em minhas reminiscências, a estas tinas do viver escolástico. Que estranho sentir não despertava em meu coração adolescente a notícia dessas homenagens 28 de admiração e respeito tributados ao Rovenotar da Moreninha. Qual regio diadema valia essa auréola de entusiasmo a cingir o nome de um escritor? Não sabia eu então que em meu pés essa luz, que dizem glória, e de longe se nos afigura radiante e esplendida, não é senão o baço lampejo de um fogo de palha. Naquele tempo o comércio dos livros era como ainda hoje artigo de luxo, todavia, apesar de mais baratas, as obras literárias tinham menor circulação. Provinha isso da escassez das comunicações com a Europa, e da maior raridade de livrarias e gabinetes de leitura. Cada estudante, porém, levava consigo a modesta provisão que juntara durante as férias, e cujo uso entrava logo para a comunhão escolástica. Assim correspondia a S. Paulo às honras de sede de uma academia, tornando-se o centro do movimento literário. Uma das livrarias, a que maior cabedal trazia a nossa comum biblioteca, era de Francisco Octaviano, que herdou do pai uma escolhida coleção das obras dos melhores escritores da literatura moderna, a qual o jovem poeta não se descuidava de enriquecer com as últimas publicações. Meu companheiro de casa era dos amigos de 29 Octaviano, e estava no direito de usufruir sua opulência literária. Foi assim que um dia vi pela primeira vez o volume das obras completas de Balzac, nessa edição em folha que os tipógrafos da Bélgica vulgarizam por preço módico. As horas que meu companheiro permanecia fora, passava-as eu com o volume na mão, a reler os títulos de cada romance da coleção, hesitando na escolha daquele por onde havia de começar. Afinal decidia-me por um dos mais pequenos, porém, mal começada a leitura, desistia ante a dificuldade. Tinha eu feito o exame de Francis à minha chegada em S. Paulo e obtivera a aprovação plena,
traduzindo uns trechos do Telêmaco e da Henriqueida, mas, ou soubesse eu de outiva a versão que repeti, ou o Francis de Balzac não se parecesse em nada com o de Fenelon e Voltaire, o caso é que não conseguia compreender um período de qualquer dos romances da coleção. Todavia achava eu um prazer singular em percorrer aquelas páginas, e por um ou outro fragmento de ideia que podia colher nas frases indecifráveis, imaginava os tesouros, que ali estavam defesos à minha ignorância. Conto-lhe este pormenor para que veja quão descurado foi o meu ensino de Francis, falta que 30 se deu em geral com toda a minha instrução secundária, a qual eu tive de refazer na máxima parte, depois de concluído o meu curso de Direito, quando senti a necessidade de criar uma individualidade literária. Tendo meu companheiro concluído a leitura de Balzac, a instâncias minhas, passou-me o volume, mas constrangido pela oposição de meu parente que receava dessa diversão. Encerrei-me com o livro, e preparei-me para a luta. Escolhido o mais breve dos romances, armei-me do dicionário, e tropeçando a cada instante, buscando significados de palavra em palavra, tornando atrás para reatar o fio da oração, arquei sem esmorecer com a improba tarefa. Gastei 8 dias com a Grenadiere, porém um mês depois acabei o volume de Balzac, e no resto do ano li o que então havia de Alexandre Dumas e Alfredo de Vigny, além de muito de Chateaubriand e Victor Hugo. A escola francesa, que eu então estudava nesses mestres da moderna literatura, achava-me preparado para ela. O molde do romance, qual M.O. havia revelado por mera casualidade aquele arrojo de criança a tecer uma novela com os fios de uma aventura real, fui encontrá-lo fundido com a elegância e beleza que jamais lhe poderia dar 31 e aí está, porque justamente quando a sorte me deparava o modelo a imitar, meu espírito desquitava-se dessa, a primeira e a mais cara de suas aspirações, para devaneiar por outras devesas literárias, onde brotam flores mais singelas e modestas. O romance, como eu agora o admirava, poema da vida real, me aparecia na altura dessas criações sublimes, que a pravidência só concede aos semideuses do pensamento, e que os simples mortais não podem ousar, pois arriscam-se a derreter-lhes o sol, como a Ícaro, as penas de cisne grudadas com cera. Os arremedos de novelas, que eu escondia no fundo do meu baú, desprezei-os ao vento. Pesa-me ter destruído as provas desses primeiros tentaments que seriam agora relíquias para meus filhos, e estímulos para fazerem melhor. Só por isso, que de valor literário não tinham nem ceitil. Os 2 primeiros anos que passei em S. Paulo, foram para mim de contemplação e recolhimento de espírito. Assisti a redil ao bulício acadêmico, e familiarizava-me de parte com esse viver original, inteiramente desconhecido para mim, que nunca fora pensionista de colégio, nem havia até então deixado o regaço da família 32 as palestras à mesa do chá, as noites de cinismo conversadas até o romper de alva entre a fumaça dos cigarros, as anedotas e aventuras da vida acadêmica, sempre repetidas, as poesias clássicas da literatura paulistana e as cantigas tradicionais do povo estudante, tudo isto sugava o meu espírito adolescente, como a tenra planta que absorve a linfa, para mais tarde desabrochar a talvez pálida florinha.
Depois vinham os discursos recitados nas solenidades escolares, alguma nova poesia de Octaviano, os brindes nos bequetes de estudantes, o aparecimento de alguma obra recentemente publicada na Europa, e outras novidades literárias, que agitavam a rotina do nosso viver habitual e comoviam um instante a calúnia acadêmica. Não me recordo de qualquer tentamen literário de minha parte até fins de 1844. Os estudos de filosofia e história preenchiam o melhor de meu tempo, e de todo me atraíam. O único tributo que paguei então à moda acadêmica, foi o das citações. Era nesse ano de bom tom ter de memória phrases e trechos escolhidos dos melhores autores, para repetir-os a propósito 33 vistos de longe, e através da razão, esses arremedos de erudição, arranjados com seus remendos alheios, nos parecem ridículos, e todavia é esse jogo de imitação que primeiro imprime ao espírito a flexibilidade, como ao corpo da gimnástica. Em 1845 voltou-me o prurido de escritor, mas esse ano foi consagrado à mania que então graçava de byronizar. Todo estudante de alguma imaginação queria ser um Byron, e tinha por destino inexorável copiar ou traduzir o bardo inglês. Confesso que não me sentia o menor jeito para essa transfusão, talvez pelo meu gênio taciturno e concentrado, que já tinha em si melancolia de sobejo, para não carecer desse empréstimo. Assim é que nunca passei de algumas peças ligeiras, das quais não me figurava herói e nem mesmo autor, pois divertia-me em escrevê-las com o nome de Byron, Hugo, ou Lamartine nas paredes de meu aposento à rua de S. Teresa, onde alguns camaradas de aquele tempo, ainda hoje meus bons amigos, os doutores Costa Pinto e José Bruschi, talvez se recordem de as terem lido. Era um desacato aos ilustres poetas atribuir-lhes versos de confecção minha, mas a brocha do caiador, incumbido de limpar a casa pouco 34 tempo depois de minha partida, vingou-os desse inocente estratagema, com que nesse tempo eu libava a delícia mais suave para o escritor, ouvir ignoto o louvor de seu trabalho. Que satisfação íntima não tive eu, quando um estudante, que era então o inseparável amigo de Octaviano e seu irmão em letras, mas hoje chama-se o Barão de Ourém, releu com entusiasmo uma dessas poesias, seduzido sem dúvida, pelo nome do pseudo-autor. É natural que hoje nem se lembre desse pormenor, e mal saiba que de todos os cumprimentos que depois recebi de sua cortesia, nenhum valia aquele espontâneo movimento. Os 2 anos seguintes pertencem à imprensa periódica. Em outra ocasião escreverei esta, uma das páginas mais agitadas da minha adolescência. Daí datam as primeiras reais de jornalista, como todas as manifestações de minha individualidade, essa também iniciou-se no período orgânico. O único homem novo e coisa estranho que nasceu em mim com a virilidade, foi o político. Ou não tinha vocação para essa carreira, ou considerava o governo do Estado coisa tão importante e grave, que não me animei nunca a ingerir-me nesses negócios. Entretanto eu saía de uma família para quem a política era uma religião, e onde se haviam 35 elaborado grandes acontecimentos de nossa história. Fundamos, os Primeiranistas de 1846, uma revista semanal sob o título Ensaios Literários.
dos primitivos colaboradores desse periódico, saudado no seu aparecimento por Octaviano e Olímpio Machado, já então redactores da Gazeta Official, faleceu ao terminar o curso o Dr. Araújo, inspirado poeta. Os outros andam dispersos pelo mundo. O Dr. José Machado Coelho de Castro é presidente do Banco do Brasil, o Dr. João Guilherme Whittaker é juiz de direito em S. João do Rio Claro, e o conselheiro João de Almeida Pereira, depois de ter luzido no Ministério e no Parlamento, repousa das lides políticas no remanso da vida privada. Sexta foi somente em 1848 que ressurgiu em mim a veia do romance. Acabava de passar 2 meses em minha terra natal. Tinha-me repassado das primeiras e tão fagueiras recordações da infância, nos mesmos sítios queridos onde nascera 36 em Olinda, onde estudava meu 3º ano, e na velha biblioteca do convento de S. Bento, a ler os cronistas da era colonial, desenhavam-se a cada instante na tela das reminiscências, as paisagens do meu pátrio Ceará. Eram agora os seus tabuleiros gentes, logo após as várzeas amenas e graciosas, e por fim as matas seculares que vestiam as ceras como a ararroia verde do guerreiro Tabajara. E através destas também esfumavam-se outros painéis, que me representavam o sertão em todas as suas guelas de inverno, as selvas gigantes que se prolongam até os Andes, os rios caudalosos que avassalam o deserto, e o majestoso S. Francisco transformado em um oceano, sobre o qual eu navegara um dia. Chinas estas que eu havia contemplado com olhos de menino 10 anos antes, ao atravessar essas regiões em jornada do Ceará à Bahia, e que agora se debuxavam na memória do adolescente, e coloriam-se ao vivo com as tintas frescas da palheta cearense. Uma coisa vaga e indecisa, que devia parecer-se com o primeiro broto do Guarani ou de Iracema, flutuava-me na fantasia. Devorando as páginas dos alfarrábios de notícias calúnias, buscava com sofreguidão um tema para o meu 37 romance, ou pelo menos um protagonista, uma China e uma época. Recordo-me de que para o martírio do padre Francisco Pinto, morto pelos índios do Jaguaribe, se volvia meu espírito com predileção. Intentava eu figurar-o na mesma situação em que se achou o padre Anchieta, na praia de Iperoig, mas sucumbindo afinal à tentação. A luta entre o apóstolo e o homem, tal seria o drama, para o qual de certo me faleciam as forças. Actualmente que, embora em China diversa, já tratei o assunto em um livro Praxamo a vir a lume, posso avaliar da dificuldade da empresa. Súbito todas aquelas locubrações literárias apagaram-se em meu espírito. A moléstia tocara-me com sua mão descarnada, e deixou-me uma espécie de terror da solidão em que tanto se deleitava o meu espírito, e onde se embalavam as cismas e devaneios de fantasia. Foi quando desertei de Olinda, onde só tinha casa de estado, e aceitei a boa hospitalidade de meu velho amigo Dr. Canarim, então colega de ano e um dos 6 da colônia paulistana, a que também pertenciam o conselheiro jesuíno Marcondes e o Dr. Luiz Alvares. Dormiram as letras, e creio que também a ciência, um sono folgado. De pouco se carecia 38 para fazer então em Olinda um exame sofrível e obter a aprovação plena.
Em novembro regressei à corte com a certidão precisa para a matrícula do 4º ano. Tinha pois cumprido o meu dever. Nessas férias, enquanto se desenrolava a rebelião de que eu vira o assomo e cuja catástrofe chorei com os meus, refugiei-me da tristeza que envolvia nossa casa, na literatura amena. Com as minhas bem parcas sobras, tomei uma assinatura em um gabinete de leitura que então havia à Rua da Alfândega, e que possuía copiosa coleção das melhores novelas e romances até então saídos dos prelos franceses e belgas. Nesse tempo, como ainda hoje, gostava do mar, mas naquela idade as predileções têm mais vigor e são paixões. Não somente a vista do oceano, suas majestosas perspectivas, a magnitude de sua criação, como também a vida marítima, essa temeridade do homem em luta com o abismo, me enchiam de entusiasmo e admiração. Tinha em um ano atravessando o oceano 4 vezes, e uma delas no Briguescon na Laura que me transportou do Ceará ao Recife com uma viagem de 11 dias, à vela. Essas impressões recentes alimentavam a minha fantasia. Devorei os romances marítimos de Walter 39 Scott e Cooper, um após outro, passei aos do Capitão Marryat e depois a quantos se tinham escrito desse gênero, pesquisa em que me ajudava o dono do gabinete, um Francis, de nome Cremieux, se bem me recordo, o qual tinha na cabeça toda a sua livraria. Li nesse decurso muita coisa mais, o que me faltava de Alexandre Dumas e Balzac, o que encontrei de Arlincourt, Frederico Soulier, Eugênio Sue e outros. Mas nada valia para mim as grandiosas marinhas de Scott e Cooper e os combates heroicos de Marryat. Foi então, fazem agora 26 anos, que formei o primeiro esboço regular de um romance, e meti ombres à empresa com infatigável porfia. Enxerimas de papel que tiveram a má sorte de servir de mecha para acender o cachimbo. Eis o caso. Já formado e praticante no escritório do Dr. Caetano Alberto, passava eu o dia, ausente de nossa chácara à Rua do Maruene 7 a meus queridos manuscritos, o mais precioso tesouro para mim, eu os trancara na cômoda, como, porém, tomassem o lugar da roupa, os tinham, sem que eu soubesse, arrumado na estante. De aí, um desalmado hóspede, todas as noites 40 quando queria pitar, arrancava uma folha, que torcia a modo de pavio e acendia na vela. Apenas escaparam ao incendiário alguns capítulos em 2 canhenhos, cuja letra miúda a custo se distingue no borrão de que a tinta, oxidando-se com o tempo, saturou o papel. Tinha esse romance por título Os Contrabandistas. Sua feitura havia de ser consoante à inexperiência de um moço de 18 anos, que nem possuía o gênio ou precoce de Victor Hugo, nem tinha outra educação literária, senão essa superficial e imperfeita, bebida em leituras a esmo. Minha ignorância dos estudos clássicos era tal, que eu só conhecia Virgílio e Horácio, como pontos difíceis do exame de latim, e de Homero apenas sabia o nome e a reputação. Mas o traço dos contrabandistas, como o dizei aos 18 anos, ainda hoje o tenho por um dos melhores e mais felizes de quantos me sugeriu a imaginação. Houvesse editor para as obras de longo fôlego, que já essa andaria a correr mundo, de preferência a muitas outras que dei a estampa nestes áltamos anos.
A variedade dos gêneros que abrangia este romance, desde o idílio até a epopeia, era o que sobretudo me prendia e agradava. Trabalhava, não pela ordem dos capítulos, mas destacadamente 41 esta ou aquela das partes em que se dividia a obra. Conforme a disposição do espírito e a veia da imaginação, buscava entre todos o episódio que mais se moldava às ideias do momento. Tinha para não perder-me nesse dédalo o fio da ação que não cessava de percorrer. A estas circunstâncias atribuo ter o meu pensamento, que eu sempre conheci havido de novidade, se demorado nesse esboço por tanto tempo, pois, 4 anos depois, já então formado, ainda era aquele o tema único de meus tentamentos no romance, e se alguma outra ideia despontou, foi ela tão pálida e efêmera que não deixou vestígios. Sétima eis-me de repente lançado no turbilhão do mundo. Ao cabo de 4 anos de tirocínio na advocacia, a imprensa diária, na qual apenas me arriscara como folhetinista, arrebatou-me. Em fins de 1856 achei-me redactor-chefe do Diário do Rio de Janeiro. É longa a história dessa luta, que absorveu cerca de 3 dos melhores anos de minha mocidade. 42 arres se acrisolaram as audácias que desgostos, insultos, nem ameaças conseguiram quebrar até agora, antes parece que as afiam com o tempo. Ao findar o ano, houve ideia de oferecer aos assinantes da Folha, um mimo de festa. Saiu um romancete, meu primeiro livro, se tal nome cabe a um folheto de 60 páginas. Escrevi 5 minutos em meia dúzia de folhetins que iam saindo na Folha dia por dia, e que foram depois tirados em avulso sem nome do autor. A promptidão com que em geral antigos e novos assinantes reclamavam seu exemplar, e a procura de algumas pessoas que insistiam por comprar a brochura, somente destinada à distribuição gratuita entre os subscritores do jornal, foi a única, muda mas real, animação que recebeu essa primeira prova. Bastou para suster a minha natural perseverança. Tinha leitores e espontâneos, não iludidos por falsos anúncios. Os mais pomposos elogios não valiam, e nunca valerão para mim, essa silenciosa manifestação, ainda mais sincera nos países como o nosso de opinião indolente. Logo depois do primeiro ensaio, veio a viuvinha. Havia eu em época anterior começado este romancete, invertendo a ordem cronológica 43 dos acontecimentos. Deliberei porém mudar de plano, e abri a China com o princípio da ação. Tinha eu escrito toda a primeira parte, que era logo publicada em folhetins, e contava aproveitar na segunda o primitivo fragmento, mas quando o procuro, dou pela falta. Sabidas as contas, Leonel II, que era então o encarregado da revista semanal, Livro do Domingo, como ele a intitulou, achando-se um sábado em branco, pediu-me alguma coisa com que encher o rodapé da folha. Que ocupado com outros assuntos, deixei que buscasse entre os meus borrões. No dia seguinte lograva ele aos leitores, dando-lhes em vez da habitual palestra, um conto. Era este o meu princípio de romance ao qual ele tinha posto, com uma linha de reticências e 2 de prosa, um desses súbitos desenlaces que fazem o efeito de uma guilhotina literária. Fatigado do trabalho da véspera, urgido pelas ocupações do dia, em constantes tribulações,
nem sempre podia eu passar os olhos por toda a folha. Nesse domingo não li a revista, cujo teor já me era conhecido, pois saíra-me da pasta. Imagine como fiquei, em meio de um romance 44 cuja continuação o leitor já conhecia 8 dias antes. Que fazer? Arrancar do livro do domingo as páginas já publicadas. Podia-o fazer, pois o folhetinista não as dera como suas, e deixara entrever o ótar, mas fora matar a ilusão. De aí veio o abandono desse romancete, apesar dos pedidos que surgiam a espaços, instando pela conclusão. Só 3 anos depois, quando meu amigo e hoje meu cunhado Dr. Joaquim Bento de Souza Andrade, quis publicar uma segunda edição de 5 minutos, escrevia o final da Viuvinha, que faz parte do mesmo volume. O desgosto que me obrigou a truncar o segundo romance, levou-me o pensamento para um terceiro, porém este já de maior fôlego. Foi o Guarani, que escrevi dia por dia para o folhetim do Diário, entre os meses de fevereiro e abril de 1857, se bem me recordo. No meio das labutações do jornalismo, oberado não somente com a redação de uma folha diária, mas com a administração da empresa, desempenhei-me da tarefa que me impusera, e cujo alcance eu não medirá ao começar a publicação, apenas com os 2 primeiros capítulos escritos. Meu tempo dividia-se desta forma. Acordava por assim dizer na mesa do trabalho, e escrevia o resto do capítulo começado no dia antecedente 45 para enviá-lo à tipografia. Depois do almoço entrava por novo capítulo, que deixava em meio. Saía então para fazer algum exercício antes do jantar no hotel de Europa. À tarde, até 9 ou 10 horas da noite, passava no escritório da redação, onde escrevia o artigo editorial e o mais que era preciso. O resto do serão era repousar o espírito dessa árdua tarefa jornaleira, em alguma distração, como o teatro e as sociedades. Nossa casa no Largo do Rocio N73 estava em reparos. Trabalhava eu em um quarto do segundo andar, ao estrépito do martelo, sobre uma banquinha de cedro que apenas chegava para o mister da escripta, e onde a minha velha caseira Angela servia-me o parco almoço. Não tinha comigo um livro, e socorria-me unicamente a um canhenho, em que havia em notas o fruto de meus estudos sobre a natureza e os indígenas do Brasil. Disse alguém, e repete-se por arrediotiva que o Guarani é um romance ao gosto de Cooper. Se assim fosse, haveria coincidência, e nunca imitação, mas não é meus escritos se parecem tanto com os do ilustre romancista americano, como as várzeas do Ceará com as margens do Delaware. A impressão profunda que em mim deixou Cooper foi, já lhe disse, como poeta do mar 46 dos contrabandistas, sim, poder-se-ia dizer, apesar da originalidade da concepção, que foram inspiradas pela leitura do Piloto, do Corsário Vermelho, do Varredor do Mar etc. Quanto à poesia americana, o modelo para mim ainda hoje é Chateaubriand, mas o mestre que eu tive, foi esta esplêndida natureza que me envolve, e particularmente a magnificência dos dizetos que eu perlustrei ao entrar na adolescência, e foram o pórtico majestoso por onde minha alma penetrou no passado de sua pétrea. De aí, desse livro secular e imenso,
é que eu tirei as páginas do Guarani, as de Iracema, e outras muitas que uma vida não bastaria a escrever. De aí não das obras de Chateaubriand, e menos das de Cooper, que não eram senão a cópia do original sublime, que eu havia lido com o coração. O Brasil tem, como os Estados Unidos, e quaisquer outros povos da América, um período de conquista, em que a raça invasora destrói a raça indígena. Essa luta apresenta um caráter análogo, pela semelhança dos aborígenes. Só no Peru e México difere. Assim, o romancista brasileiro que buscar o assunto do seu drama nesse período da invasão, não pode escapar ao ponto de contacto com o 47 escritor americano. Mas essa aproximação vem da história, é fatal, e não resulta de uma imitação. Se Chateaubriand e Cooper não houvessem existido, o romance americano havia de aparecer no Brasil a seu tempo. Anos depois de escrito o Guarani, reli Cooper a fim de verificar a observação dos críticos e convenci-me de que ela não passa de um rojão. Não há no romance brasileiro um só personagem de cujo taipo se encontre o molde nos Moicanos, Espião, Otário, Sapadores e Leonel Lincoln. No Guarani derrama-se o lirismo de uma imaginação moça, que tem como a primeira rama o vício da exuberância, por toda a parte a linfa, pobre de seiva, brota em flor ou folha. Nas obras do eminente romancista americano, nota-se a singeleza e parcimônia do prosador, que se não deixa arrebatar pela fantasia, antes a castiga. Cooper considera o indígena sob o ponto de vista social, e na descrição dos seus costumes foi realista, apresentou-o sob o aspecto vulgar. No Guarani o selvagem é um ideal, que o escritor intenta poetizar, despindo-o da crosta grosseira de que o envolveram os cronistas, e arrancando-o ao ridículo que sobre ele projectam os restos embrutecidos da coeça e extinta raça. Mas Cooper descreve a natureza americana 48, dizem os críticos. E que havia ele de descrever, senão a China do seu drama. Antes dele Walter Scott deu o modelo dessas paisagens à pena, que fazem parte da cor local. O que se precisa examinar é se as descrições do Guarani têm algum parentesco ou afinidade com as descrições de Cooper, mas isso não fazem os críticos, porque dá trabalho e exige que se pense. Entretanto, basta o confronto para conhecer que não se parecem nem no assunto, nem no gênero e estilo. A edição avulsa que se tirou do Guarani, logo depois de concluída a publicação em folhetim, foi comprada pela Livraria do Brandão por R$ 1,4 mil que cede à empresa. Era essa edição de 1.000 exemplares, porém 300 estavam truncados, com as vendas de volumes que se faziam à formiga na tipografia. Restavam pois 700, saindo o exemplar a 2,000. Foi isso em 1857. 2 anos depois comprava-se o exemplar a 5,000 e mais, nos Belchiores que o tinham a cavalo do cordel, embaixo dos arcos do paço, de onde o tirou o Xavier Pinto para sua livraria da Rua dos Ciganos. A indiferença pública, se não o pretensioso desdém da roda literária, o tinha deixado cair nas pocilgas dos alfarrabistas 49 durante todo esse tempo e ainda muito depois, não vi na imprensa qualquer elogio, crítica ou simples notícia do romance,
a não ser em uma folha do Rio Grande do Sul, como razão para a transcrição dos folhetins. Reclamei contra esse abuso que cessou, mas posteriormente soube que aproveitou-se a composição já adiantada para uma tiragem avulsa. Com esta anda atualmente a obra na 6ª edição. Na bela introdução que Mendes Leal escreveu ao seu Calabar, se extasiava ante os tesouros da poesia brasileira, que ele supunha completamente desconhecidos para nós. E tudo isto oferecido ao romancista, virgem, intacto, para escrever, para animar, para reviver. Que ele o dissesse não a estranhar, pois ainda hoje os literatos portugueses não conhecem da nossa literatura, senão o que se lhes manda de encomenda com um ofertório de mirra e incenso. Do mais não se ocupam, uns por economia, outros por desdém. O Brasil é um mercado para seus livros e nada mais. Não se compreende porém que uma folha brasileira, como era o Correio Mercantil, anunciando a publicação do Calabar, insiste-se na ideia de ser essa obra uma primeira lição do romance nacional dada aos escritores brasileiros, e não 50 se advertisse que 2 anos antes um compatriota e seu ex-redactor se havia estreado nessa província literária. Há muito que o Ottar pensava na tentativa de criar no Brasil para o Brasil um gênero de literatura para que ele parece tão afeito e que lhe pode fazer serviços reais. Quando Mendes Leal escrevia em Lisboa estas palavras, o romance americano já não era uma novidade para nós, e tinha no Guarani um exemplar, não arreiado dos primores do Calabar, porém incontestavelmente mais brasileiro. Oitava hoje em dia quando surge algum novel escritor, o aparecimento de seu primeiro trabalho é uma festa, que celebra-se na imprensa com luminérias e fogos de vistas. Rufam todos os tambores do jornalismo, e a literatura forma parada e apresenta armas ao Dini ou Trinfante que sobe ao pênfian. Compare-se essa estrada, tapeçada de flores, tom a rota aspérrima que eu tive de abrir, através da indiferença e do desdém, desbravando as urzes da intriga e da maledicência. Outros romances é de crer que sucedessem 51 ao Guarani no folhetim do Diário ou, se meu gosto não se voltasse então para o teatro. De outra vez falarei da feição dramática de minha vida literária, e contarei como e por que veio-me essa fantasia. Aqui não se trata senão do romancista. Em 1862 escrevi Luciola, que edictei por minha conta e com o maior sigilo. Talvez não me animasse a esse cometimento, se a venda da 2ª e 3ª edição ao Sr. Garnier, não me alentasse a confiança, provendo-me de recursos para os gastos da impressão. O aparecimento de meu novo livro fez-se com a etiqueta, ainda hoje em voga, dos anúncios e remessa de exemplares à redação dos jornais. Entretanto, toda a imprensa diária resumiu-se nesta notícia de um laconismo esmagador, publicada pelo Correio Mercantil, saiu à luz um livro intitulado Luciola. Uma folha de caricaturas trouxe algumas linhas pondo ao romance taxas de francesia. Há de ter ouvido algures, que eu sou um mimoso do público, cortejado pela imprensa, tareado de uma voga de favor, vivendo da falsa e ridícula idolatria a um nome afíxio. Arre tem as provas quebas,
e por elas avalie dessa nova conspiração do despeito que veio substituir a antiga conspiração do silêncio e da indiferença. 52. Apesar do desdém da crítica de Barrete, Lucila conquistou seu público, e não somente fez caminho como ganhou popularidade. Em um ano esgotou-se a primeira edição de 1000 exemplares, e o Sr. Garnier comprou-me a segunda, propondo-me tomar em iguais condições outro perfil de mulher, que eu então gizava. Por esse tempo fundou a sua Biblioteca Brasileira, o meu amigo Sr. Quintino Bocaiúva, que teve sempre um fraco pelas minhas sensaborias literárias. Reservou-me um de seus volumes, e pediu-me com que encheu-o de esboços e fragmentos. Não guardava na pasta senão uns 10 capítulos de romance começado. Aceitou-os, e em boa hora os deu a lume, pois esse primeiro tomo desgarrado excitou alguma curiosidade que induziu o Sr. Garnier a edictar a conclusão. Sem aquela insistência de Quintino Bocaiúva, As Minas do Prata, obra de maior traço, nunca sairia da crisálida, e os capítulos já escritos estariam fazendo companhia aos contrabandistas. De volta de S. Paulo, onde fiz uma excursão de soda, e já em férias de política, com a dissolução de 13 de maio de 1863, escrevi Diva, que saiu a lume no ano seguinte, edictada pelo Sr. Garnier. 53 foi dos meus romances e já andava no quinto, não contando o volume das Minas de Prata, o primeiro que recebeu hospedagem da imprensa diária, e foi acolhido com os cumprimentos banas da cortesia jornalística. Teve mais, o Sr. H. Musil consagrou-lhe no Diário do Rio um elegante folhetim, mas de amigo que não de crítico. Pouco depois, 20 de junho de 1864, deixei a existência descuidosa e solteira para entrar na vida da família onde o homem se completa. Como a literatura nunca fora para mim uma boemia, e somente um modesto tibur para o espírito arredio, este sempre grande acontecimento da história individual não marca época na minha crônica literária. A composição dos 5 áltimos volumes das Minas de Prata ocupou-me 3 meses entre 1864 e 1865, porém a demorada impressão estorvou-me um ano, que tanto durou. Ninguém sabe da má influência que tem exercido na minha carreira de escritor, o atraso da nossa arte tipográfica, que um constante caiporismo torna péssima para mim. Se eu tivesse a fortuna de achar oficinas bem montadas com hábeis revisores, meus livros sairiam mais corretos, a atenção e o tempo por mim despendidos em rever, e mal, provas truncadas, seriam melhor aproveitadas em compor outra obra. 54 Para publicar Iracema em 1869 fui obrigado a editá-lo por minha conta, e não andei mal inspirado, pois antes de 2 anos a edição extinguiu-se. De todos os meus trabalhos deste gênero nenhum havia merecido as honras que a simpatia e a confraternidade literária se esmeram em prestar-lhes. Ei-la-me de agasalhado por todos os jornais, inspirou a Machado de Assis uma de suas mais elegantes revistas bibliográficas. Até com surpresa minha atravessou o oceano, e granjeou a atenção de um crítico ilustrado e primoroso escritor português, o Sr. Pinheiro Chagas, que dedicou-lhe um de seus ensaios críticos.
Em 1868 a alta política arrebatou-me as letras para só restituir-me em 1870. Tão vivas eram as saudades dos meus borrões, que apenas despedi a pasta auriverde dos negócios de Estado, fui tirar da gaveta onde a havia escondido, a outra pasta de velho papelão, todo rabiscado, que era então a arca de meu tesouro. Recomeça outra idade de Ottar, a qual eu chamei de minha velhice literária, adoptando o pseudônimo de sênio, e outros querem seja a da decrepitude. Não me afligi com isto, eu que, digo-lhe com todas as veras, desejaria fazer-me escritor póstumo, trocando de boa vontade os favores do presente pelas severidades do futuro. 55 desta segunda idade, que vê tem acompanhado, nada lhe poderia referir de novo, senão um ou outro pormenor de psicologia literária, que omito por não alongar-me ainda mais. Afora isso, o resto é monótono, e não passaria de datas, entremeados da inexgotável serrazina dos Ottars contra os tipógrafos que lhes estripam o pensamento. Ao cabo de 22 anos de gleba na imprensa, achei afinal um editor, o Sr. B. Garnier, que espontaneamente ofereceu-me um contrato vantajoso em meados de 1870. O que lhe deve a minha coleção, ainda antes do contrato, terá visto nesta carta. Depois, trouxe-me esta vantagem, que na concepção de um romance e na sua feitura, não me turva a mente a lembrança do tropeço material, que pode matar o livro, ou fazer dele uma larva. Deixe arrotarem os poetas mendicantes. O Magnus Apolo da poesia moderna, o deus da inspiração e pei das musas deste século, é essa entidade que se chama Edictor, e o seu Parnaso uma livraria. Se outrora houve Homeros, Sófocles, Virgílios, Horácios e Dantes, sem tipografia nem impressor, é porque então escreve-se nessa página imortal que se chama a tradição. O poeta cantava, e seus carmos se iam gravando no coração do povo. 56 Todavia ainda para o que teve a fortuna de obter um editor, o bom livro é no Brasil e por muito tempo será para seu Ottar, um desastre financeiro. O cabedal de inteligência e trabalho que nele se emprega, daria em qualquer outra aplicação, lucro cêntuplo. Mas muita gente acredita que eu me estou cevando em ouro, produto de minhas obras. Ninguém ousaria acreditar imputam-me isso a crime, alguma coisa como sórdida cobiça. Que pés é este onde forja-se uma falsidade, e para quê? Para tornar odiosa e desprezível a riqueza honestamente ganha pelo mais nobre trabalho, o da inteligência. Dir-me-á que em toda a parte há dessa praga, sem dúvida, mas é praga, e não tem foros e respeitos de jornal, admitido ao grêmio da imprensa. Excede-me além do que devia, o prazer da conversa. 3 maio de 1873. José de Alencar. Hoje com a mania das crismas, do Visconde do Rio Branco J.A. Conselheiro Leonel de Alencar, hoje Barão de Alencar. 3 Aqui ficou interrompida a frase final deste trabalho, já datado e assignado pelo seu autor. Asterisco End of the Project Gutenberg e-book Como e Porque Sou Romancista Update de Editions will replace the previous one the old editions will be renamed.
creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works.
See paragraph 1. E below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.E2. If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work,
You must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3 IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works posted with the permission of the copyright holder. Your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses You must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4,
Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium,
you must return the median with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3
Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senhor Federal Tax Identification Number 64-62215441. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years,
Reproduce and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.